tirava do coração dela. Glória a Deus, aleluia. Porque em João, no seu capítulo 14, versículo 6, vem nos dizer, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que significa com esta palavra? Que aquele que está no meio do caminho, na beira do caminho, ele não tem... Ele está então somente em cima do muro. Ele não sabe se ele quer Jesus ou se ele quer o mundo. Então somente ele vem para a casa do Senhor, ouve a palavra, mas quando ele chega lá fora, ele deixa que o inimigo roube a palavra do coração dele. Ou seja, ele não vai mais estar alicerçado com a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então já posso entender que com esta palavra que nós devemos ter decisão, nós devemos escolher